Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes, na companhia de Jesus, na companhia do Espírito Santo, te ajudando a fazer o que é certo, também na companhia da sua família, dos amigos, dos coleguinhas, de todos aqueles que você gosta e que gostam de você também, né? Nada melhor do que a gente estar perto de quem gosta da gente. E aí, prontos para o nosso último encontro dessa série Como é Deus? Hoje a professora Esther vai estar trazendo a segunda parte sobre a característica de Deus, a sua fidelidade. No nosso último encontro, eu fiz a pergunta para você: você cumpre as suas promessas? Muitas das vezes nós não cumprimos as nossas promessas, não é? Foi o que a gente viu com os irmãozinhos lá, a Rebeca e o Eduardo, que um cumpriu a promessa. Mas nós vimos também que Deus cumpre as suas promessas. Nós não cumprimos, mas Deus sim. Então, todas as promessas dele estão na sua palavra. Ele fez promessas para toda a humanidade. Ele fez promessa para quem crê no seu Filho Jesus e para quem não crê também. E ele fez uma promessa de algo que ele nunca mais ia fazer. Tanto ele promete que ele vai fazer, como ele também nunca mais vai fazer. Que foi o quê? Dar para a terra o destino do dilúvio, acabar com toda a maldade do mundo através do dilúvio. Então, ele prometeu e até hoje ele cumpre essa promessa quando nós vemos o arco-íris no céu. Mas ele prometeu também enviar o seu filho para morrer por nós. E essa promessa foi cumprida há mais de 2025 anos atrás. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre outra coisa que ele fala. Ó. Ele prometeu nunca abandonar os que creem nele. Então ele fez essa promessa. Se você crê em Jesus, está lá na sua palavra, está aqui na Bíblia. Ele prometeu que nunca vai deixar, que nunca vai abandonar aqueles que creem nele. Então, ó, eu pergunto para você tem medo do escuro? Tem medo de sair sozinho? Tem medo de dormir com a luz apagada? Ou tem medo de ir lá na escola, às vezes, você estuda, mas chega na hora da prova, você tem medo de não se dar bem na prova? Eu imagino, né? Que esse tipo de coisa, muitas vezes, principalmente vocês que é criança, às vezes tem criança que tem medo de atravessar a rua, lógico que tem que ter mesmo, né, para olhar para um lado, para o outro, para ver se não tem carro, tem medo de cachorro, é bravo, tem medo de barata, de rato, isso aí não são nem medo, são fobias, né? Mas, se você está com Jesus já na sua vida, você tem que o quê? Erguer a cabeça e falar, eu não vou ter medo. Então, ó, o menino chamado José, ele numa sexta-feira, ele já tinha aceitado Jesus já no seu coração, mas ele tinha muito medo. Quando ele deitava de noite, ele não deixava a mãe apagar a luz, ele puxava o lençol, achava que tinha alguma coisa debaixo da cama dele. E numa sexta-feira, ele participou de um clube de boas novas. E a senhora que estava ali, né, dando aula, era uma vizinha que morava perto da casa dele, ela contou a história de um líder maravilhoso da Bíblia, Josué. E ela falou, né, contando a história de Josué, ela falou a promessa que Deus fez para Josué, que está aqui, ó, no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 9, que Deus falou para Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E aí José falou, nossa, mas se Deus está comigo, por que é que eu estou com medo, né? E a professora explicou que Deus deu a mesma promessa para meninos e meninas que são cristãos. E ele diz aqui na sua palavra, em Hebreus 13, e no versículo 5, ele fala bem assim, ó, de maneira nenhuma te desampararei, jamais, nunca te abandonarei. Olha, crianças, que coisa mais linda. Ai, você saber que tem alguém aí do seu lado 24 horas. Você tá dormindo, ele tá do teu lado.
Você tá brincando, ele tá do seu lado. Você tá na escola, ele tá do seu lado. Você tá comendo, ele tá do seu lado. Você tá tudo que você tá fazendo, ele tá do seu lado. Ele tá falando: "Nunca, nunca te deixarei, jamais te desampararei". E ele cumpre a sua promessa. Então, ó, você também tem que confiar em Jesus. O nosso versículo de hoje, ó, que nós vamos ver, ele está falando, porque essa promessa é feita para quem crê em Jesus. Olha só o que ele fala, ó, em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você já aceitou Jesus no seu coração, então, ó, Deus prometeu nunca abandonar quem crer nele. Se você crê nele, então você tem que estar, ó, com essa certeza dentro do seu coração. O Renato era outro menino que ele não conhecia Jesus, mas ele também foi nessa reunião aonde o José tinha ido. E lá ele aceitou Jesus. Por quê? A professora lá, ela falou esse versículo, que crê no Senhor Jesus e você será salvo. Então, ele foi, aceitou Jesus e ele teve certeza que Jesus estava no coração. Mas quando ele chegou em casa, que ele sentou no sofá, começou a vir uma dúvida no coração dele. Ai, será que eu realmente fui salvo? Será? Será que agora eu tô mudado mesmo? Será que agora eu vou morar no céu? Começou a vir aquelas dúvidas no coração dele. E aí parecia que tinha uma voz lá debaixo do sofá falando: "Ah, você não tá salvo não. Tudo isso é tolice. Isso não tem nada a ver". Aí a professora tinha dado para ele uma Bíblia e marcado lá para ele o versículo de Atos 16:31. Ele foi ler, falou: "Não, tá aqui, ela falou, a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo". Aí ela tinha marcado para ele lá também Hebreus 13:5. Não, aqui ó, a professora falou: "Nunca, nunca te deixarei". Deus está falando: "Jamais te desampararei". E aí ele ficou feliz porque ele teve certeza que Deus tinha feito essa promessa. E tudo que Deus diz é verdade. E sabe outra promessa que Deus prometeu e ele cumpre também? É que ele cuida dos seus filhos. Isso mesmo, se você já é filho de Deus, ele vai cumprir a promessa que ele fez para você. Você já ouviu várias vezes que Deus é fiel. Então, isso significa que ele cumpre as suas promessas. Mas além de cumprir, ele vai cuidar de você e proteger você. Ele protege seu povo. Isso quer dizer que se você já confiou em Jesus, você faz parte do povo de Deus. Então, aqui na Bíblia, no livro de Daniel, nos conta uma história muito bonita, que é desses 3 jovens aqui, ó. A Bíblia fala a respeito deles. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram amigos de Daniel. E esses jovens, o rei Nabucodonosor, construiu uma estátua dele. Fez lá um ídolo e falou assim, ó: "Todo mundo vai ter que se ajoelhar perante a minha estátua e adorar". Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram o quê? Filhos de Deus. E eles falaram: "Não, nós só prostramos perante o nosso Deus. Não prostraremos perante nenhuma imagem feita que não seja do nosso Deus". E o rei tinha colocado como lei lá, que se alguém não se prostrasse perante a estátua dele, era para ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Fornalha, crianças, é o fogo que você faz lá assim para poder queimar lenha, queimar coisas estragadas, que nem, né? Vou dar um exemplo aqui. As pizzarias, assim, que quando chega a pizza na sua casa, a maioria das pizzarias que tem uma pizza bem gostosa, o forno é a lenha. Então eles colocam lá aquela fornalha, põe na lenha para queimar, e ali por cima, né, eles colocam ali tipo uma coisa de pedra para poder aquele fogo, aquela fornalha esquentar a pedra e assar a pizza. Então, o rei tinha construído uma fornalha que ele falou que quem não se curvasse perante a estátua dele ia ser jogado naquela fornalha. E todo mundo lá chegou na hora certa, todo mundo se curvou, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Ah, mas o rei ficou muito furioso.
Falou assim, pega eles, aquece a fornalha 7 vezes mais e joga eles lá dentro. E aí amarrou os 3 jovens e jogou eles lá dentro da fornalha. Só que quando as pessoas que foram jogar os jovens dentro da fornalha, morreram queimados de tão quente que estava. E os 3 jovens foram jogados lá. E de repente, o rei, quando olhou assim, olhou e falou, pera lá, mas não foi 3 que a gente jogou? Eu tô vendo um quarto homem lá dentro. E este que tá lá junto com eles parece a imagem do Deus vivo. Aí ele pediu para tirar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles bateram assim, ó. Nem chamuscada a roupa deles ficou. Só queimou as cordas que eles tinham sido amarrados. E eles saíram de lá sem nenhum arrãozinho, sem nenhuma queimadura. Então, ó, o rei, imediatamente, ele viu que o Deus de Israel, o Deus deles era o verdadeiro Deus, porque Deus os livrou daquela fornalha. Então, Deus amava esses 3 homens e cuidava deles. E ele fará o mesmo com você. É só como você confiar nele, porque ele é fiel. Então, ó, uma menina, ela viajava num trem. Aí ela estava indo no trem e ela viu que uma senhora estava toda hora que o trem fazia uma curva assim. Ai, nossa, que medo, que medo. E de repente o trem entrou dentro de um túnel, né? E aí aquela senhora, ai meu Deus, socorre, é agora que a gente vai morrer. Porque o trem estava muito acelerado. E aquela menina, nossa, pra que tanto medo, né? A menina dentro dela pensando, achando ridículo aquela senhora com medo de andar de trem. E aí quando ela viu, depois que passou tudo, que aquela senhora ficou muito assustada, com medo, ai, socorro, eu vou morrer. Ela pegou e chegou perto dela e falou, não se preocupa não, senhora. Fica tranquila, que o maquinista que está conduzindo esse trem é meu pai. E ele não vai deixar que nada aconteça comigo, não. Então, ela tinha plena confiança porque era o pai dela que estava conduzindo aquele trem. E nós também devemos ter plena confiança. Se nós já aceitamos Jesus dentro do nosso coração, nós temos que ter a plena confiança que esse versículo aqui está falando, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16 e 31. Se você já creu que Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados e sua salvação, mas que ele foi sepultado, né? Mas também não está lá no túmulo, que ele ressuscitou, então você tem a plena convicção que você está salvo, que você vai morar no céu com ele. Se você for pelo menos um pouquinho como o Senhor Deus ele, você pode ter certeza que ele é fiel. E Deus quer, se ele é fiel para com seus filhos, ele quer o quê? Que nós também sejamos fiéis para com ele. Este menino aqui, ó, é o Henrique. A mãe do Henrique pediu um favor para ele. Falou assim, Henrique, dá para você, por favor, ir buscar seu irmãozinho menor na escola? Ele, sim, mamãe, fica tranquilo. Não vou te desapontar. Ela, olha, Henrique, por favor, não esquece, vá pegar o seu irmão na escola, que eu estou corrida, estou cheia de serviço. Não posso. Ele, mãe, fica tranquila, pode confiar em mim. E a mãe falou, então tá bom, vá buscar o seu irmão. E aí o Henrique foi. Mas no caminho, o Henrique encontrou os colegas que estavam lá jogando futebol na rua. Aí o Henrique pegou e começou lá, dar uns toques na bola, começou a falar só alguns minutinhos, ainda falta um pouco ainda pro meu irmão sair da escola. E ele ficou ali jogando bola. Mas o jogo começou a ficar cada vez mais interessante e em poucos minutos se tornaram longos. Dali a pouco passou-se horas e o Henrique se esqueceu do irmãozinho e do pedido da sua mãe. Quando ele chegou, a mãe tinha mandado ele buscar o irmãozinho na escola, era na hora do almoço. Olha só, o irmãozinho saía, estudava de manhã e saía por volta da hora do almoço. E a mãe mandou ele buscar o irmãozinho porque ela estava lá tarefada fazendo o alimento. E ele foi. Sabe que hora que o Henrique foi chegar em casa? Já de tarde, no finalzinho da tarde, porque ele se empolgou
com o jogo. Quando ele chegou, olha só a cara da mamãe dele para ele. A mãe lhe deu uma bronca e falou: que decepção, Henrique. Eu simplesmente não posso confiar em você. Você realmente me desapontou. E você precisa entender, crianças, que Deus também, ele fica desapontado quando você não confia no Senhor Jesus como seu Salvador. Seja fiel, correto nas suas atitudes e nas suas promessas. Você não pode ser perfeito e nem ser exatamente igual a Jesus, mas você pode ser um pouco como ele. Então, você tem que aprender duas verdades sobre a fidelidade de Deus, que ele sempre cumpre as suas promessas e que ele cuida do seu povo e nunca nos desaponta. Nós é que desapontamos a Deus quando a gente não confia nele, quando a gente não confia nas promessas que ele fez na sua palavra. Se você for pelo menos um pouquinho como o Senhor Deus, você será fiel. Isso significa que você vai manter a sua palavra quando você falar. Outros meninos e meninas saberão que você é sincero, que mantém a sua palavra e cumpre as suas promessas. Quando você demonstrar isso através de cumprir aquilo que você falou. Significa também que você é alguém confiável, que não desaponta ninguém. Procura nunca desapontar seus pais, seus professores, sendo descuidado ou esquecido, ou mesmo deliberadamente desobediente. Deus quer que você seja fiel, sabe por quê? Porque quando você chegar lá no céu, tá aqui no livro de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 23. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Então Deus faz uma promessa aqui, que se você for fiel a Ele, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Então, Deus prometeu salvar quem confiar em Jesus Cristo. Mas lembre-se que se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você não pode ser fiel. Você não pode de maneira nenhuma ser como Deus, a não ser que, em primeiro lugar, você receba Jesus como seu Salvador. Este é o primeiro passo. E aí, você já deu esse passo? A Bíblia diz, como eu li aqui, mostrei para vocês, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador? Já pediu para Ele vir morar no seu coração, te ajudar a fazer o que é certo, te ajudar você a cumprir as suas promessas, a ser fiel em tudo? Então, fale com o Senhor Jesus agora mesmo no seu coração e diga a Ele: vamos fazer uma oração? Vamos lá? Fala bem assim para o Senhor Jesus, querido Senhor Jesus, eu quero agradá-lo, mas eu sei que pequei e que Deus castigará o meu pecado. Então eu quero pedir que o Senhor me salve. Eu confio no Senhor agora para me perdoar e me transformar. E sua palavra, a Bíblia, promete que se eu fizer isso, serei salvo. Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício que o Senhor fez por mim. Amém. Então, confia nele hoje. E então comece uma vida de fidelidade a Deus, que é fiel para com você. Hoje nós vimos que o José, lá o menino da começo da história, ele estava o quê? Com medo. Mas se você for fiel a Deus, ele vai cumprir a promessa que ele fez lá em Hebreus 13:5 para você. Nunca, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então eu trouxe aqui uma música para cantar com vocês que fala sobre isso, Aprendi um bom segredo para quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Então, crianças,
Nunca se esqueça de todas as promessas de Deus que está aqui dentro do livro sagrado, a Bíblia, a sua palavra. Bom, meus amores, com essa lição, né, com esse nosso encontro, eu encerro essa série Como é Deus com vocês. E não fiquem aí tristes. Acabou, professor. Ó, teremos muitas outras séries aprendendo sobre mais coisas que Deus quer que nós saibamos sobre Ele, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, porque este nosso canal aqui é para que cada dia a gente aprendendo mais um pouquinho sobre Deus, sobre o que Ele quer para nós possamos alcançar a estatura. Paulo fala que nós devemos prosseguir, tentar cada dia alcançar a estatura de varão perfeito de Jesus Cristo. Então, se nós já temos ele no nosso coração, nós vamos cada dia aprender mais um pouquinho com ele. Um beijo para vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curta, comenta e compartilha. E até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!